Brasília, 4 de junho de 2020, presidente constituinte do Brasil, Dr. Célio Evangelista. Presidente, o senhor vai fazer um convite à nação brasileira, né? Como é que é? Vamos voltar a ser filho de Deus? Isso. Explique isso aí, doutor. Voltar a ser filho de Deus é nós acabar com a estamparia. Inclusive aqui em Brasília perverteu a alma dos brasilienses aqui. Em Brasília não existe solidariedade humana, não existe amor entre as pessoas. É um com o rabo preso no rabo do outro. Por quê? Porque é uma população que aprendeu a viver saqueando os cofres públicos, que aprendeu a viver do roubo, mas não é toda a população de Brasília. São funcionários públicos que, nas estatísticas que eu tenho levantado, constituem os 2% de brasileiros mais ricos. Essa gente não tem solidariedade humana, tem nada. É um tipo de gente que Brasília produziu. Chegam aqui pessoas, às vezes até de bom caráter, mas Brasília acaba com a originalidade das pessoas, transforma eles em monstros, porque eles não sabem nem por que vivem. Então eu estou aqui porque o Brasil está nascendo agora do caminho da roça. Isso aqui é uma roça para vocês verem o que é a verdadeira Brasília. Não é a Brasília dos funcionários públicos, é a Brasília do povo brasiliense, que não tem nada a ver com os cofres públicos. Estão aqui, como o povo lá do Mato Grosso, lá do Nordeste, em toda parte, é este povo que está aqui, criando peixes, que daqui a pouco eu vou pescar plantando, suprindo as feiras de Brasília. E aqui é centro de Brasília também. Então, mostrando o que é essa diversidade de Brasil. Nós tirando esse câncer que come todas as vendas que as pessoas aqui produzem, aqui está o Filho de Deus. Por sinal, uma filha de Deus que está aqui, cumprindo a lei de Deus, com o suor do justo terás o pão. Ela não está roubando os cofres públicos, ela está sendo extorquida em impostos que ela não deve, porque a pessoa que está produzindo alimento aqui, ela deveria ter subsídio dos cofres públicos, para ela ter uma vida mais dedicada à natureza, mas ela não tem. Os ladrões que estão aí no poder, agora chefiado pelo ladrão maior, Jair Messias Bolsonaro, se puder arrancar a casa dela aqui, eles arrancam, porque assaltaram o meu escritório, me assaltaram, eles me roubaram roupa, me roubaram tudo lá de dentro, comandado por Jair Messias Bolsonaro. Se ele puder chegar aqui e tirar a pessoa dona daqui, assaltar e ficar com isso, eu tenho certeza que ele faz. Faria, porque da agora em diante não. Desde que eles não conseguiram me matar, hoje eu sou o peão do povo no poder. E se o peão é isto que eu estou sendo, imagine o que é essa nação brasileira no poder. Porque o peão é sempre menor do que o patrão. E o patrão desse peão aqui é a nação brasileira. Essa nação que está aqui, ó, no centro de Brasília, não está roubando os cofres públicos. Não tem um barco estacionado lá no Lago Paranoá para a mulher carregar o amante dela de tarde ou o marido carregar a amante lá dentro. Eu moro lá na beira do lago e eu sou testemunha disso e tenho filmagem de tudo. Lá onde eu moro, me botaram nas televisões no mundo inteiro que eu tinha frota de carro, de Mercedes, de Ferrari. Tem sim lá dentro. A bandidagem que rouba os cofres públicos são os donos daquilo lá. E lá dentro eles escondem as Ferrari e tudo, onde eles escondem as amantes também. Porque a maior parte daqueles apartamentos lá é para esconder amantes de funcionários públicos. Porque os políticos têm outros lugares, levam para as mansões toda parte.
Agora o povo no poder está vindo com esta ênfase. É o dono de Brasília, é o dono deste chão. E tenham certeza, o peão que vocês botaram para estar na linha de frente não teme demônio, venha do inferno que vier. A última tentativa que inteirou 6 com essa aí, para me matar. E essa foi comandada por Jair Messias Bolsonaro e Ibanez Rocha, com os melhores pistoleiros que eles achavam que era, composto de polícia civil, promotores federais e juízes de direito. Então eles achavam que aí eram pistoleiros seletos. Não conseguiram me matar. De agora em diante eu não me mato mais. Por quê? É claro que eu me preveni. Além dos meus soldados, além da minha Polícia Federal, eu tenho o meu batalhão fantasma. Todo mundo sabe quem é. Então eu estou agora prevenido para qualquer tipo de assalto. Não sou de matar ninguém, não sou de atirar em ninguém. Agora, eu estou prevenido para a bandidagem que mostrou a cara. E então agora o que eu disse, vamos voltar a ser filho de Deus, é o projeto Amazônia. Soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça. Isso aqui. Eu estava inclusive dizendo há pouco para a proprietária deste jardim aqui. Tá maravilha. A partir do ano que vem eu já vou começar o processo licitatório do Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro vai ficar tudo deste jeito, só que as lagoas lá do Nordeste vão ser maiores, vão ser lagoas oceânicas, porque nós vamos trazer a água do Oceano Atlântico para dentro das lagoas lá, nós produzir a fauna marítima oceânica que já não dá mais para comer ela por causa da poluição dos oceanos. Então nós vamos recuperar ela nas lagoas do Nordeste. Os nossos nordestinos vão ser povo, filhos de Deus, ricos, porque o filho de Deus ele precisa se identificar por 3 coisas: inteligência, riqueza e poder. Os nossos nordestinos vão se identificar por isso, como todos os brasileiros. Dentro do Brasil não vai ter mais espaço para pobre, nem para burro e nem para covarde. Aqui são os filhos de Deus, porque aqui é a terra da promissão. Foi entregada em posse para Deus no dia 26 de abril de 1500. E Deus agora veio para tomar posse dela. Por quê? Porque Deus já formou a geração de povo brasileiro aqui, que é o povo de Deus, para tomar conta da terra da promissão. Então a terra da promissão é isto aqui. O centro de Brasília, para quem não conhecia, está sendo mostrado no Brasil que está nascendo. E eu, como obstetra, nesse trabalho de parto, é claro que tinha de mostrar o Brasil a partir da cara dele, porque no nascimento a primeira coisa que sai é a cara do vivente. Então aqui esse vivente, o Brasil, o povo brasileiro que está nascendo, esta é a cara dele. E eu, como obstetra, tenho um imenso orgulho e humildade diante de Deus de mostrar. É o paraíso que nós estamos oferecendo para a humanidade inteira. Vamos lá, presidente, vamos entrar no assunto que o povo de fato está coçando para saber, e o senhor, com toda a integridade, toda a clareza, não tem fugido às perguntas. E é o seguinte, o senhor diz nos seus discursos que falta pouquinhos dias, a qualquer momento, né? E o senhor fez uma narrativa uma vez que já documentou todas as Forças Armadas sobre toda a situação que a nação se encontra. Então agora é com eles ou com a Força Humanitária que a própria Forças Armadas fará parte, correto? Explica isso para o povo, esse é o pouquinho. Está faltando agora o aval de quem vai trabalhar, te dar o suporte. Certo. Então, aí é o seguinte, nós temos de fazer uma mudança radical no sistema de poder do Brasil, certo, porque nós aqui temos de fazer um modelo para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está nascendo junto conosco aqui. Então, o que está ocorrendo? Nós vamos ter de tomar medidas fortes. O governo que começa agora é um governo militar, bem gritado, é um governo militar.
Eu sou comandante das Forças Armadas, comecei a minha vivência com as Forças Armadas em 1969, sob o comando do saudoso e querido General Goberido Couto Silva. Uma pausa, doutor. Explicar bem, é militar, aspas. Como o senhor bem fala, esse governo primeiro é Deus na frente. Isso, quer dizer, dentro disso aí, a estrutura de poder agora, que eu sempre disse desde o começo, é Deus no comando, as Forças Armadas atrás e o povo na retaguarda. Por isso é o povo no poder. Por isso é o povo no poder. É o povo, Deus comandando o povo e as Forças Armadas no meio, fazendo o contrapeso entre a vontade de Deus e a nossa incapacidade, às vezes, de entendê-lo. Então, as Forças Armadas são ministro de Deus, que não carregam a espada para bonito, mas para devolver para o inferno os demônios que estão aqui perturbando. Por isso o senhor fez o convite logo no início do vídeo, vamos servir a Deus essa nação, porque essa nação estava largada aos porcos, não tinha Deus, e o senhor, como líder maior dessa nação, está convidando o povo a servir a Deus, cultuar a Deus, para que ela se estabeleça como Moisés promoveu o nome de Deus lá no passado e ergueu toda a nação que Moisés correu atrás. O senhor quer fazer isso com a nossa nação brasileira? E Zé, aliás, eu tenho um dever para com a nação e para com a minha pátria. Eu sou o ditador mais velho da face da terra deste momento. Desde 69 eu estou no poder. Não estava nos palcos da parafernália política aí, mas eu estava sempre nos bastidores do poder. Então não tem ninguém dentro do Brasil que tenha mais conhecimento, que domine mais do existencialismo brasileiro do que eu. E do mundo também, porque sou homem de inteligência, tenho no meu currículo a destruição da Guerra Fria, de Cortina de Ferro, desmontagem da União Soviética, e participei da eliminação de todas as ditaduras e regimes de exceção e morte de bandidos que dominavam a humanidade. Tive presente em todos esses atos. Então eu conheço a humanidade. Eu sei o mundo em que eu estou atuando. E por isso é que quando o povo, na reunião constituinte, disse que era eu, o peão que eles escolheram, eu fiquei meio atordoado, mas numa concentração de consciência eu sabia que eu tinha condição para ser esse peão. Não tem dentro da nação ninguém que possa me dar lição em qualquer sentido da vida. Isso é o desafio. Eu desafio a Globo, eu desafio toda a bandidagem de comunicação. Encontrem alguém para me desafiar em qualquer sentido, em qualquer assunto do Brasil ou do mundo. Então, por isso, eu tenho condição de, como peão da minha nação, dizer: patrão, vamos voltar a ser filhos de Deus. Voltar a ser filhos de Deus é estar aqui como eu. Eu sou o chefe de Estado hoje da quinta maior nação do mundo, da maior riqueza que Deus fez na face da terra e entregou para o povo brasileiro. Eu sou o chefe disso. E estou aonde? Eu estou aqui, onde eu me sinto bem, que é o lar que Deus nos colocou para viver. Não no meio de bandidos vagabundos que raciocinam pelo ânus e defecam pelo cérebro. Se dizendo, doutor, bota uma gravatinha, o palitozinho, uma casinha que agora eles fazem estreitinha assim, e estão infestando a vida pública de Brasília. Estrumes caídos das latrinas do inferno, dando de juiz de direito, de promotor público, procuradores de justiça, policiais civis, bandidos, ladrões, assaltantes. E a partir disso, então, vai nas festas deles aí, vai nas boates deles aí, explorando, coitados de meninas lá, explorando, porque aquelas eles exploram. As amantes não, as amantes eles botam lá no leite onde eu moro. Carão, a disposição delas. Barco, lá para carregar de tarde. Essa é a vida de Brasília. A vida de Sodoma e Gomorra, e de repente Deus disse: não aguento mais, e mandou o anjo para acabar com aquilo. Eu sou esse anjo.
E estou aqui, não vou acabar com Brasília, por quê? Abrão naquela época não teve 5 pessoas dentro de Sodoma e Gomorra que merecesse a misericórdia de Deus. Mas eu tenho aqui uma polícia federal, que eu não sei quantos policiais são, mas dos meus militares eu sei, 327 mil soldados, ministros de Deus. Então por isso Deus não vai acabar com Brasília e nem com o Brasil, por causa dessa gente aí, que são os ministros dele que estão sob o meu comando. Eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Temos as nossas rusgas às vezes com os meus generais lá, mas não a ponto de eu perder a confiança neles ou eles perderem a confiança em mim. A hierarquia militar é sagrada, santa e está sendo mantida desse jeito. Então vamos lá para deixar bem clara a pergunta que eu fiz lá atrás, quando eu questionei o senhor sobre o momento de entrar, daqui a pouquinho, daqui a alguns diazinhos, daqui até umas horinhas, etc. O senhor falava com muito carinho assim. O senhor já municiou as Forças Armadas, tudo do que ela precisa de informações, documentos necessários, comprovado os crimes organizados nas instituições, etc. As Forças Armadas, inclusive a ONU, Estados Unidos, União Europeia, todos eles têm a devida informação da situação criminosa que vive a nação. E hoje, na verdade, o senhor está aguardando o grande chamado. Ou as próprias Forças Armadas chamam o senhor, que ela faz parte da Força Humanitária, ou a própria Força Humanitária vai chamar o senhor caso demore, correto? Correto. O que acontece é o seguinte aí, como eu falei, é um governo militar. Então a primeira coisa para não chamarem de ditadura, que quando eu sofri a traição de parte do general Vilas Boas, que colocou daí o Bolsonaro ali substituindo o Temer, aí então eu apelei para o socorro humanitário. E o socorro humanitário foi coeso e eu tinha a força e tenho até hoje a minha disposição para mim fazer a coisa do jeito que eu quisesse aqui dentro. Por quê? Eu sou dono do maior cabedal da terra, eu posso fazer disso o que eu quiser. Então daí diante disso foi estabelecido essa força humanitária. Agora para não chamar, porque vai ser um governo militar, por quê? Os soldados vão estar na rua. Enquanto tiver um bandido desses aqui perturbando, as Forças Armadas vão estar na rua. Então é um governo militar. São 4 generais e 4 civis. O vice-presidente é um general. E mais os 3 comandantes das Forças Armadas fazem parte do gabinete da presidenta da República. Então é um governo militar, por quê? É a metade civil, a metade militar. Agora quem vai comandar o poder são os militares, até que nós coloquemos esse país na moldura que seja necessária. Então são militares. Agora não é ditadura, porque eu inclusive esta semana que passou foi que eu terminei o procedimento. As Forças Armadas brasileiras fazem parte do socorro humanitário, junto com as outras Forças Armadas do mundo livre que está congregado conosco. As Forças Armadas nossas vai sair à praça pública, por quê? São eles que falam o português, são eles que falam a nossa língua, então é fácil para entender o povo. Mas se for necessário, por exemplo, a força russa, a força dos Estados Unidos, a força da Alemanha vai estar aí também. Por favor, presidente, deixa eu explicar uma coisa aqui, se eu estiver errado, me corrija. Ao povo brasileiro que tem difícil entendimento, quando ele fala que ele é o maior ditador, não significa que ele é ditador. Significa que ele tem o conhecimento da ditadura, mas vai implantar uma civilização inteligente. Um povo que vai aprender a raciocinar, correto, doutor? Correto. Por isso o nosso programa de governo, o primeiro que sempre eu insisto, é a ressurreição intelectual da nação, que agora está sendo colocado a nível do mundo, a ressurreição intelectual da humanidade. É isso aí, doutor Célio. Eu agradeço o senhor, ao nosso Criador, pela tua saúde, por o senhor estar com essa vitalidade toda. O senhor pode conferir aí na imagem, senhor, está parecendo um menino, não está? Entendeu? Robusto, forte. Nem parece que passou pelo SPAR que passou, né? Pois é, 9 dias sequestrado nas mãos dos sequestradores que queriam me matar. Inclusive, eles vinham quase toda a noite lá perguntar se eu ainda estava vivo, porque eles achavam que eu comia a comidinha deles lá. Mas eu não sei o que aconteceu, que eu fiz amizade imediata com o rapaz, o carcereiro que distribuía a boia,
E ele pegava a minha marmita, só mostrava assim, eu sei que o senhor não vai comer mesmo, já jogava no lixo lá. Vou ajudar esse povo a raciocinar de novo. Devem estar se perguntando, o que esse maluco está falando aí que foi sequestrado por quê? Vou explicar, senhores. Explica o senhor agora, doutor Célio, eu expliquei no outro vídeo. Eu fui sequestrado a mando de Jair Messias Bolsonaro, junto com Ibanez Rocha, o governador de Brasília, aproveitando no dia seguinte que eu ia colocar na rua a denúncia sobre a mentira do coronavírus. Chamaram o seu pai de depor e não esperaram, não foi? Isso, no dia 20, a Polícia Civil chegou lá entregando uma intimação para mim e depor numa queixa sobre crime cibernético lá. Inclusive quem recebeu a denúncia foi a dona Mércia, que eu estava fora, eu estava no Supremo Tribunal Federal naquela hora. Ela recebeu e assinou. Aí quando foi na madrugada daquele dia, aliás, eles chegaram a entregar essa denúncia, mas nem saíram lá de dentro do condomínio, eles ficaram lá. E aí, na madrugada, 12 homens, fortemente armados, com fuzis e com tudo, arrombaram a porta. Falhou porque eles não esperavam que o doutor Rodrigo, que tinha vindo de Belo Horizonte, me conhecer e fazer uma entrevista comigo, resolveu dormir lá, estava dormindo na frente da porta. Senão o plano era aquele, era me matar e daí fazer um laudo lá que eu tinha resistido eles, e aí faziam um laudo de apreensão daqueles fuzis, daquelas armas, tudo, e dizendo que eu era chefe de quadrilha, como é que é, de pistoleiros, de terroristas, porque inclusive saiu, eu tenho as gravações todas que saiu na imprensa, me chamando de chefe de terroristas. Eles iam fazer isso, eu estava morto, não podia me defender, ia ficar daí, que eu tinha enganado. Ia ficar só um lado contando a história, né, doutor? Então agora é que o povo vai saber a verdade. Saber a verdade o quê? Eu ter o desprazer de dizer, minha gente, não se cuide de bandidos, porque não existe bandido. Eu tive 9 dias no meio do que eles chamam de bandidos, gente tão injustiçadas quanto eu. E por isso hoje eu sou testemunha dos pensadores que escreveram no livro que eu aprendi quando estava sendo treinado para ser homem de inteligência. Para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que, no desempenho das respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera. Eu tive a prova disso lá no meio daquela gente. Todos eles pedindo para mim, lembre-se de nós, nós não somos o que